Shalom, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra com você no dia de hoje, que é Salmo 7. Salmo de Davi, um salmo onde eu vejo um Davi ousado. Um Davi que está sendo acusado, um Davi que está sendo julgado, perseguido, e ele chega ao ponto de dizer: Senhor, se de fato o que estão falando ao meu respeito é verdade, se eu errei, se eu pequei, se eu fiz o que estão me acusando, eu te peço que o inimigo me persiga. Olha que ousadia, olha que posicionamento. Davi estava tão certo de que ele não estava errado, que ele chega com Deus e diz assim: faz dessa forma, se eu tenho culpa no cartório, que o inimigo me persiga. Então o versículo 1 vai dizer: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Ou seja, ele estava sendo perseguido e ele estava pedindo livramento. Mas quando chega no versículo 3, ele vai dizer: Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam, ou seja, do que me acusam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Queridos, eu vejo aqui um Davi que está muito certo de que ele está sendo acusado injustamente. E ele pede para que Deus coloque ele na balança, ao ponto de dizer: pesa na balança, Senhor. Se eu for culpado, deixa o inimigo me alcançar. Se eu estiver errado, que o inimigo me alcance. Eu vejo que para uma pessoa ter muita certeza, muita convicção de que ela está certa a respeito disso, ela precisa estar muito segura mesmo. Você já passou por alguma acusação na sua vida? Você já passou por algum julgamento? Você foi acusado de algo que você não fez? Você foi imputado a você uma culpa que não era sua? Queridos, eu na minha vida já passei por inúmeros, né? E eu sei que como pastor eu vou passar por muitas outras acusações de que eu não vou ter culpa. Como assim, pastor? Queridos, só o pastor que não tiver maturidade, o pastor que não tiver inteligência, ele não entende dessa forma. Não, pastor, então peraí, me prova. Querido, Jesus foi acusado do que ele não cometeu. E o nosso parâmetro, pelo menos o meu, é Jesus Cristo. Então tudo que aconteceu com Jesus, eu entendo que Jesus deixou ali como um modelo, dizendo assim: filho, guarda teu coração, porque vão fazer o mesmo contigo. Se fizeram comigo, vão fazer contigo. Acusaram Jesus de expulsar demônio por Beelzebu. Então, imagina, colocaram em xeque a santidade de Jesus. Tu acha que não vão colocar a minha? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? É claro que eu vou ser acusado. É claro que eu vou ser colocado diante de conversas, de situações que eu nem imagino. Imagino de algumas conversas que eu imagino assim, que vão me colocar em conversas que eu nunca nem vou descobrir, entendeu? E você também não é diferente, queridos. Mas o interessante é que Davi, esse Salmo de Davi, ele nos ensina a colocar diante de Deus. Davi aqui, em momento algum, ele foi para cima do opositor dele, daquele que estava perseguindo ele. Não, para com isso. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que quando tu é injustiçado, quando tu é acusado de algo que tu não fez, tu quer, de alguma forma, tirar satisfação com a pessoa. Tu quer ir lá e, sabe? Rapaz, aprende algo na tua vida. O mal, por si, se destrói. O teu problema é você gastar energia para querer, de alguma forma, provar a tua inocência. Sabe? Coloca diante de Deus. Eu não vejo Davi chegando aqui e indo para cima do seu opositor. Olha, você fez isso. Não, Davi disse: Senhor, está na tua mão. Se eu errei, que eu pague. Se eu fiz, que eu pague. Eu não vejo Davi gastando energia. Eu não vejo Davi querendo, sabe... Queridos, o teu problema é esse. O nosso problema, muitas das vezes, é esse. É querer, de alguma forma, se justificar. Mas tem algo que a gente sempre fala, que quem nos justifica é Deus. Então, se você está sendo acusado, se você está sendo injustiçado, bota na mão de Deus, coloca na mão dele que ele vai provar.
Quantas vezes durante a minha vida, minha jornada pastoral, ministerial, eu fui acusado de coisas que eu não fiz. Mas sabe o que aconteceu? O tempo, e quem é o dono do tempo é Deus, provou as coisas. Então você não precisa fazer nada. Você só precisa colocar a sua confiança em Deus e esperar que Ele vai trazer a solução, Ele vai trazer a resposta, Ele vai te justificar. Agora, detalhe, se você fizer que nem Davi, dizendo, Senhor, me pesa na balança, se eu errei, que o inimigo me pisoteie. E se você errou, se você tem culpa no cartório, você está dando diretamente um contrato assinado por Deus, por você a Deus, dizendo, pode lascar-lhe a peia, porque se eu tiver errado eu vou pagar. E se você fez, não pense você que Deus não vai deixar as coisas acontecerem. Ele vai, por quê? Porque você tem culpa no cartório. Então, não procure discórdia, não procure confusão, procure paz. E se ainda assim você está sendo injustiçado, procure Deus, porque Ele vai te trazer a resposta no tempo certo e Ele vai te justificar. Um beijo no coração, em nome de Jesus.